Fala pessoal, tudo bem com vocês? E na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre acorde de pestana, certo? Então, se você não assistiu o vídeo da última aula, eu aconselho que você assista para entender o que a gente já começou e qual é a forma correta de começar a se trabalhar esse acorde, que é um acorde que dá um pouquinho mais de trabalho, mas o resultado dele, facilita, né? Ele ajuda a gente a tocar várias e várias músicas em várias alturas e tonalidades diferentes, tá? Então, para o nosso repertório, ele é muito importante. É um acorde que a gente precisa saber fazer. Lembrando que a gente pode utilizar outros recursos também, né? No começo, porque é um acorde que machuca bastante o nosso dedo aqui, o indicador, tá bom? Então, vamos lá. O exercício de hoje, a gente vai trabalhar justamente como montar este acorde. E a gente vai montar duas formas diferentes. Eu não vou falar as diferenças de acorde maior para acorde menor, vou falar sobre os acordes sobrepostos, acordes invertidos, acordes com nona, com sétima, são assuntos para um tempo depois, certo? A gente vai falar sobre acordes básicos em posição fundamentais, construídos de formas maiores, então são acordes maiores, certo? E aí a gente vai trabalhar duas formas diferentes. A primeira forma é aquele que a gente já conhece. A gente tem aqui o nosso acorde de Mi maior. Como é que eu faço o acorde de Mi maior? Normalmente a gente utilizaria o primeiro dedo, mas agora a gente vai deixar este primeiro dedo de fora. Então a gente vai montar este acorde de Mi maior, pensando em ignorar o primeiro dedo. Então, como eu vou colocar este acorde? Eu vou colocar o segundo dedo, tá bom? Vou colocar o segundo dedo na terceira corda, na primeira casinha, certo? O terceiro dedo vai ficar aqui na quinta corda, segunda casinha. E o quarto dedo vai ficar na quarta corda, segunda casinha. É aquele nosso acorde de Mi maior que a gente já sabe, que a gente já treinou, né? Que a gente já tem uma prática com ele. E aí, o que a gente vai fazer? De uma maneira simples e fácil, a gente vai arrastar ele tudo uma casinha para frente, tá? Então, se o meu segundo dedo estava na primeira casa, ele tem que vir para a segunda. Consequentemente, o terceiro vai ficar na terceira casa e o quarto na terceira casa, sem mudar de corda, tá? Então, eu tenho terceira corda, quinta corda, quarta corda. E este dedo aqui que está de fora, ele vai tocar a nota aqui de cima da sexta corda, que é o Fá, tá? É a nota mais importante. Aqui, eu já tenho a posição do meu acorde de Fá maior. Fá, Dó, Fá, Lá. Eu tenho a posição aqui do meu acorde de Fá maior, tá? Mas ainda falta a corda 2 e a corda 1. E como é que eu vou apertar? Utilizando o dedo. Então, na realidade, eu tenho que pensar em colocar a força aqui na primeira corda e apoiar a parte de baixo do meu dedo, aqui a última falange aqui embaixo, e apertar aqui embaixo, tá bom? Por quê? Esse dedo, ele precisa apertar com firmeza a primeira corda, a segunda e a sexta corda, certo? E aí eu vou tocar o acorde de Fá maior. A ideia é a gente apertar um pouquinho, tocar algumas repetições e parar, fazer um alongamento para a mão e depois voltar, tá? Em umas aulas atrás eu já expliquei como se faz o alongamento, que é algo que é muito importante, algo necessário, a gente precisa fazer o alongamento, certo? E aí de novo você monta ele aqui, a posição do seu acorde e treina mais um pouquinho. Você vai treinar bastante este acorde de Fá maior, tá? Esqueceu como monta? Volta lá para o Mi maior, monta o Mi maior, joga uma casinha para frente. Fá maior. E agora, e se eu quiser mudar de acorde? Olha que simples. Eu vou jogar esse acorde de Fá, e aí então eu vou pensar o indicador.
O indicador está na primeira casa. Segunda, terceira casa. Acorde de Sol maior. Observa que a forma da mão é a mesma. Eu só mudei ele de casa, tá? Eu estava na primeira casa, Fá maior, terceira casa, Sol maior. E se eu subir mais 2 casas, tá? Quarta, quinta casa, Lá maior. Certo? Normalmente a gente não precisaria tocar o acorde de Lá maior aqui com pestana, por quê? Porque a gente pode tocar o acorde aqui, na sua posição fundamental. A mesma coisa de Sol, né? Todos esses acordes a gente consegue tocar ele em uma posição fundamental. Mas quando a gente começar a trabalhar com as diferenças, os acordes maiores e os menores, e suas inversões, com notas de alterações, então os sustenidos e os bemóis, em algum determinado momento, a gente vai ter que utilizar pelo menos um acorde que seja composto pela pestana, tá? E se a gente não trabalha, toda vez que a gente pegar uma música que tem a pestana, a gente vai falar, muito difícil essa música, mas na verdade não é a música que é difícil, é o trabalho de treinar estes acordes que acaba atrapalhando no seu desenvolvimento, tá? Então é necessário um treino antes, para depois, quando a gente vai pegar uma música, fazer um repertório, você vai ver que vai ficar muito, mas muito mais fácil, certo? Então, a ideia é a gente vir trabalhando esse acorde da posição começando do Mi, subindo para o Fá, 2 casas para cima, Sol, 2 casas para cima, Lá, 2 casas para cima, Si, e aí vem uma novidade, eu não subo 2 casas para cima, eu vou 1 casa para cima, é o Dó. Certo? Essa relação das distâncias das notas no violão, a gente vai aprendendo com o tempo, tá? Quando a gente estiver trabalhando essa questão das alterações de sustenidos e bemóis, aí sim eu vou apresentar por que a gente tem que pular uma casa, depois 2, uma casa, depois 2, entender a sequência, tá? Mas existe sempre uma lógica. Tá vendo aqui a nossa corda solta? Se chama Mi. Eu tenho que colocar o primeiro dedo para chegar no Fá, tá bom? Então, entre o Mi e o Fá, a gente tem uma distância só de uma casinha. Agora, o Fá e o Sol não, são 2 casinhas. O Sol e o Lá, 2 casinhas. O Lá e o Si, 2 casinhas. Agora, o Si e o Dó, também a distância é só uma casinha. Certo? Se na hora você esquecer, o que você pode fazer? Esquecer o acorde e treinar só a posição. Subindo, casinha por casinha. E o ritmo? O ritmo a gente pode fazer o ritmo padrão, né? Baixo, cima, 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 baixo, cima. Cansou? Solta o acorde, descansa, faz o alongamento. Legal? Então, essa foi a primeira posição. A segunda, a gente vai partir do acorde de Lá. Com a mesma ideia, eu vou ignorar o meu dedo indicador e vou montar o acorde de Lá utilizando o segundo dedo, o terceiro e o quarto. Então, eu vou colocar o segundo dedo aqui na quarta corda, segunda casinha. Terceiro dedo na terceira corda, segunda casinha. E o quarto dedo na segunda corda, segunda casinha. Este é o acorde de Lá, certo? E aí eu acabei de explicar. Aqui na aula eu acabei de explicar, mas só que eu não pedi para a gente anotar ainda. Mais para frente, a gente com certeza vai ter que deixar isso bem anotado para a gente ir lembrando. Então, toda vez que esquecer, você vai pegar a sua anotação. Mas eu tinha aqui comentado que existe uma distância entre as notas. Umas distâncias de casinha, certo? E entre o Lá e o Si, lembra qual que é a distância? A distância é de 2 casinhas. Então, o Lá está aqui, eu subo 2 casinhas. Eu tenho um acorde de Si. E como funciona o acorde de Si? Olha o que o indicador ele tem que fazer. Ele tem que apertar a quinta corda aqui
na segunda casinha, enquanto os outros dedos estão tudo na quarta casinha, quer dizer, eu pulo a terceira. Isso daqui é bem difícil no começo, por quê? Porque eu tenho que abrir bem a distância dos meus dedos, tá? Normalmente a gente às vezes tira um dedo, tira outro dedo, né? Ele, quando a gente for aprender em posição menor, a gente vai ver que é muito parecido com o acorde de Mi, né? Um pouquinho mais para frente. Você vai ver que vai ser até um pouquinho mais fácil, mas agora no começo eu tenho que afastar bem, tá? Então, eu tô aqui na quarta casinha com o terceiro, com o segundo, terceiro e quarto dedo na quarta, terceira e segunda corda, certo? E aí eu vou colocar o primeiro dedo aqui na segunda casinha, na quinta corda e na primeira. Quer dizer, a função desse dedo é tocar só duas cordas, a quinta e a primeira. E as outras? Eu nem preciso colocar força, eu ponho força mais aqui em cima, na pontinha, e aqui embaixo eu tento apertar, chegar bem pertinho, porque as outras eu vou apertar com os outros dedos. Aí eu tenho o acorde de Si. E se do Si eu subir uma casinha, eu chego no Dó, porque o Si e o Dó, a distância é só de uma casinha. E para ir para o Ré, eu preciso subir duas casinhas. E para o Mi, duas casinhas. E para o Fá, lembra? Aqui a corda Mi, Fá é uma casinha só. Mas a gente usa essa região do violão? Sim. Normalmente é uma questão de timbre, né? A gente quer um timbre diferente, ó. Eu tenho um acorde de Mi aqui, ó. A gente fala que é um acorde que é mais cheio, porque tem as suas cordas soltas e tem todos os harmônicos que brilham, que giram junto. E eu tenho um acorde de Mi aqui embaixo também, ó. Que aí está numa posição, em uma região mais aguda do instrumento, ele vai ter uma característica diferente, mesmo sendo o mesmo acorde de Mi, ele vai ter um brilho diferente, uma cor diferente deste acorde aqui. Que eu tenho esse Mizão grave, nessa corda grave, aqui eu não vou ter. Eu até posso colocar ela, mas não vai dar o mesmo efeito, certo? E aí, a gente consegue fazer várias e várias progressões de acordes utilizando pestana. Lembrando que é um acorde que às vezes a gente no começo quer ignorar, mas que lá na frente, no futuro, ele vai dar prejuízo. A gente vai precisar treinar, certo? Só que a vida não é feita de acorde de pestana. E outra, haja mão, haja braço para tocar violão com acorde de pestana. Acorde de pestana, se você vai fazendo uma guitarra, a guitarra tem um braço um pouquinho mais fino, né? Ele é preparado justamente para isso, o braço é um pouquinho menor também. O braço do violão, ele é mais robusto, ele é mais cheio, ele é mais gordinho, porque o violão no Brasil é um instrumento mais solista, né? A gente pode tocar acorde, mas ele tem essa função do solo, né? A gente usa o violão muito na música popular brasileira, e a construção do violão aqui, um violão principalmente de corda de nylon, é diferente. Ele tem um braço um pouquinho mais robusto, mais cheinho, mais gordinho, diferente de um violão que é construído, feito com cordas de aço, que o braço dele é um pouquinho menor, então tem essas diferenças, certo? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula a gente vai começar a falar já dessa questão da transição de acordes, como eu monto acorde, como eu penso acorde, notas estranhas dentro de acorde. Então a gente vai começar a falar de um conteúdo mais teórico, mais complexo, mas que vai ajudar muito a gente nesses nossos primeiros estudos para começar a entender como é que funciona este instrumento, que é o nosso instrumento violão. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e tchau, tchau.